Olá, gente, bom dia. O dia está maravilhoso, começando aí com muita emoção, né? Nós tivemos aí Grazi Mendes, Djamila, professora Vânia. Então, temos um dia com muita emoção. E a gente começa agora o nosso primeiro painel, que a gente vai falar de um tema importantíssimo, que é o empreendedorismo negro, estratégia para crescimento e sustentabilidade. Eu vou me apresentar. Eu sou Elizabeth Chaib Maia. Eu sou matemática, sou advogada, sou a sócia fundadora da Uzoma Diversidade, Cultura e Educação. E quando a gente vai falar do empreendedorismo negro no Brasil, a gente tem uma das principais fontes de geração de renda, que é a autonomia e a transformação social no Brasil. Segundo o Sebrae, 52% dos empreendedores brasileiros são negros. E quando a gente vai falar de mulheres, 47% das mulheres negras são empreendedoras. É um número muito grande, né? Mas a gente precisa mudar um pouco, falar sobre empreendedorismo, saindo daquela realidade que a gente sempre viu, do empreendedorismo de subsistência. A mulher negra indo para o empreendedorismo para fugir do desafio que é estar no mercado de trabalho formal. Então, ela vai para o empreendedorismo. E hoje vem mudando. A gente vem construindo hoje empreendedoras e empresárias negras que vêm fazendo, construindo negócios inovadores, geradores de emprego, e vêm fazendo a transformação, né, na sociedade brasileira. Então, para estar aqui com vocês, eu estou trazendo pessoas especialistas sobre o tema para falar sobre isso. Eu vou chamar aqui as minhas convidadas, né, para estar com vocês. Eu vou chamar agora Camila Oliveira. Eu não fiz minha autodescrição, gente, me perdoe, farei agora, né, nunca é tarde. Bom, eu sou uma mulher preta, de pele retinta, eu estou com o cabelo até o ombro, um castanho escuro. Eu estou de roupa clara, porque hoje é sexta-feira, né? Então, a gente tem que a roupa clara. Mesmo no inverno, é um desafio, mas a gente respeita aí a nossa ancestralidade. Estou de roupa branca, estou de óculos, estou com colar dourado, uma bota preta, porque é frio. Então, não tem jeito, gente. Eu vou chamar aqui para falar com vocês Camila Oliveira. Ela é bacharel em biotecnologia e mestre em inovação, e é gerente de impacto e sustentabilidade no iFood. Camila, por favor, Camila. Ser feliz no vão, no triste. Chamo também para falar com vocês a Deise Natividade. Ela é psicóloga, cofundadora da startup Cores da Floresta, diretora de Relações Institucionais da Reafro Nacional e presidente do CRIAR. Palmas. Obrigada. Também está com a gente Mônica Sampaio, fundadora da Resistência, marca Slow Fashion da São Paulo Fashion Week, engenheira de formação. O chão da própria sala. Ela foi eleita pela Vogue e pela Marie Claire como uma das vozes mais influentes na moda brasileira. Olha aí que luxo. Eu vou chamar também agora para estar com a gente Ellen Moraes. A Ellen Moraes é empresária, advogada. Você vê que eu não usei o termo empreendedora. Ela é empresária, advogada, CEO fundadora do grupo Habita REURB, presidente do Instituto REURB delas, conselheira do Instituto União Afro-Brasil, integrante do Conselheira 101. Eu acho que é uma das poucas mulheres na área de construção civil no Brasil, né? Então, isso é uma honra. Então, a gente vai ter aí o nosso tempo de conversa para que essas mulheres possam responder as perguntas e falar um pouco sobre o tema do painel, que é o empreendedorismo e a estratégia que a gente tem que trabalhar. Vou botar meu celular aqui. Então, começando, elas já estão... Só para vocês terem uma ideia de como vai ser o painel, eu vou fazer uma pergunta que as 4 responderão, cada uma tendo do seu eixo de atuação, e depois a gente vai ter perguntas que cada dupla vai responder. Porque o tempo é curto, temos aí um conteúdo muito longo, então a gente vai fazer dessa forma. O que você fazer pergunta, depois elas estão aí, mande perguntas, que eu acho que vai ter muito conhecimento aqui. Então, a primeira pergunta: quais as estratégias fundamentais
para garantir que o empreendedorismo negro não seja apenas uma resposta à exclusão, né? Aquilo que eu falei, né? Aquele empreendedorismo de subsistência, mas uma via concreta de crescimento sustentável, geração de riqueza e transformação estrutural da economia. Então, Camila, a partir da sua atuação no iFood, como você enxerga o papel das grandes empresas no fortalecimento do ecossistema de empreendedorismo negro e que estratégia tem se mostrado mais eficazes para garantir crescimento sustentável e acesso à oportunidade de negócios com intencionalidade e equidade? Bom dia, todo mundo. Super feliz de estar aqui. Sou uma mulher negra de 1,75. Estou usando um cabelo com afro na altura dos ombros, uma camisa branca, colete e calças cinzas e um sapato café. Respondendo ali do ponto de vista do iFood, né? Então, empreendedores que vão transacionar ali na plataforma, acho que a gente primeiro tem que começar falando que a gente não vai saber qual é a dor desse empreendedor. Então, tudo passa pela escuta. Então, para isso, a gente tem os fóruns de escuta desses empreendedores e, a partir disso, a gente pode começar a pensar nas estratégias para endereçamento das dores dessas pessoas que estão ali no dia a dia, tocando o seu negócio. Uma segunda estratégia, e é que particularmente eu mais acredito, é a via da educação. Então, como que a gente ajuda esses empreendedores a se profissionalizarem? Grande parte desses empreendedores estão fazendo o tipo de empreendedorismo que você mencionou, que é esse que a gente chama, né, de sobrevivência. Então, como que a gente ajuda essas pessoas a se profissionalizarem? Para isso, a gente aposta em duas vias. A primeira é um programa que a gente tem que foi originalmente criado para entregadores e entregadoras, que é o meu diploma do ensino médio. É um programa de bolsas para que quem não conclui o ensino fundamental ou médio possa se preparar para o exame do Enseja. E agora ele está aberto para qualquer pessoa que faça parte do ecossistema do iFood. Portanto, empreendedores e empreendedoras, donos e donas de restaurantes que não tenham concluído o ensino básico podem fazer. E esse é o primeiro passo, né, para conseguir acessar o ensino superior. O segundo programa que a gente tem em termos também de educação é o Decola, é a nossa plataforma com vários cursos que vão ajudar tanto no entendimento de como transacionar dentro da plataforma, então, como montar um cardápio, como se posicionar mesmo dentro da plataforma, como cursos também de autoaperfeiçoamento, então, a comunicação assertiva e comunicação com o pessoal, formação do pessoal do próprio empreendimento. A gente também tem o que a gente chama de iFood Pago, que é o primeiro banco digital feito especialmente para restaurantes, que é uma forma de conceder crédito imobiliário e conta digital para pessoas que é o que a gente chama de que são desbancarizadas até, e isso ajuda a ter o que é preciso para se empreender, que é o recurso financeiro. E, por fim, a gente também oferece o ferramental, né? Então, a gente tem uma nota aí que é um gerenciador de pedidos. Muitos dos nossos empreendedores recebem pedidos via WhatsApp, então é uma forma de ajudá-los a concentrar os pedidos, organizar esses pedidos e organizar o fluxo de caixa. Obrigada, aí, Camila, pela sua resposta. Agora, a gente vai para Desde na Atividade. Como a sua trajetória que une saúde mental, a Desde é psicóloga, ancestralidade, inovação e articulação institucional, tem contribuído para impulsionar o empreendedorismo negro com propósito e sustentabilidade? E quais os caminhos que você acredita que são mais potentes para fortalecer negócios de base comunitária e territorial? Bom, obrigada pelo convite ao Pacto. Obrigada por todas as pessoas que aqui estão também para nos ouvir, né? Fazer essa troca. E eu vou fazer minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher negra, retinta, uso tranças, nagô. Estou com uma roupa branca, por conta do meu preceito no candomblé. Uma gargantilha com macramê dourada, também ligada à minha mãe Oxum. Um calçado com dourado e um detalhe bege, e uso brincos com búzios,
né, dourados e outros naturais. Em relação à pergunta, a gente tem algumas possibilidades dentro da saúde mental, com a questão do acolhimento e da escuta também, como Camila trouxe. É importante a gente ouvir as pessoas, principalmente a população negra, que já passa por diversos massacres diários, né? E nesse processo de não ouvir também, porque as pessoas pouco nos ouvem. Então, é importante a gente abrir canal de escuta, abrir canal de acolhimento e da generosidade, como bem trouxe a Djamila, para que essa relação ela se estabeleça não só pelo trabalho, mas também pela afetividade. Então, é importante a gente resgatar esse lugar dos afetos, que geralmente a gente, às vezes, não absorve ou não se conecta a ele. Mas, para além disso, como é que eu tenho feito isso? Eu tenho feito a partir da ancestralidade, relacionando a minha atividade pessoal e profissional dentro dos ambientes com os quais eu trabalho, trazendo a centralidade e um eixo que me conduz para a questão afro-referenciada. Então, o afro-referenciamento é que me dá a trilha e o norte da caminhada para tudo o que eu faço na minha vida, desde a minha relação com as gestões governamentais. Eu estou diretora da Rede Brasil Afroempreendedor, de Relações Institucionais, e ali eu dialogo com diferentes ministérios, onde eu sou uma das conselheiras no MEMP, que é o Ministério de Empreendedorismo, Micro e Pequenas Empresas, e estou na liderança de acesso a mercado, olhando para mulheres empreendedoras, mulheres em geral, mas o meu marco é gênero e raça. E, dentro desse contexto, a gente vem, então, criando iniciativas que se façam a partir da interseccionalidade das políticas públicas, considerando que, até então, a gente não teve uma política pública para a mulher negra que empreende, e nós estamos nesse lugar desde os anos oitocentistas, né? Tia Seata e tantas outras mulheres negras que o digam. Então, esse lugar ele precisa ser marcado pela nossa presença, que somos 28% da população brasileira e, portanto, o maior número de representação da sociedade brasileira hoje são as mulheres negras. E, nesse contexto, a ancestralidade ela vem, então, me referenciando para tudo o que é pensamento, prática e exercício nesse contexto de desenvolver pensamentos e ampliar essa forma de pensar para a gestão pública nessa atividade de advocacy. Para além dessa iniciativa, quando eu penso em inovação, eu penso nas nossas tecnologias sociais, né? Eu penso naquilo que a gente sempre fez. Por exemplo, os nossos pares, nossos antepassados, tinham a carrocinha de cachorro-quente, né? Quem é, talvez, da minha época, aí, da década de 60, que é a minha década, né, inicial, da juventude, a gente tinha a carrocinha de cachorro-quente. Agora virou tudo food truck. Mas era carrocinha de cachorro-quente, gente. A gente usava o jeans, que era um pouco rasgadinho, porque não tinha condições de comprar, e aí o jeans, agora rasgado, virou moda. Você paga por ele. Antes você usava porque você não ia ter condição de comprar, né? Então, você usava ele daquele jeito mesmo. Mas a nossa moda virou moda geral, todo mundo usa agora. E por aí vai, uma série de tecnologias nossas que vão ganhando nomes diferentes, mas que é até, de uma certa maneira, uma apropriação da nossa cultura, do nosso saber, né? E a gente olha para o samba e vê o samba com umas representações que não são das pessoas negras que desenvolvem essa cultura, que desenvolvem a musicalidade, a dança.
Então, olhar para os negócios de empreendimentos de pessoas negras é pensar a partir da essência da sua originalidade. E aí algumas pessoas falam: mas eu não posso fazer outra coisa que não seja a partir da minha originalidade? Pode, você pode, só que você talvez possa tropeçar, e quando você começa a tropeçar, o seu caminhar não vai tão fluido. Não é que a gente tenha caminhos retos, não temos. Os nossos caminhos sempre serão cíclicos, né? Mas você vai ter muito mais destreza e condições de desenvolver um trabalho melhor a partir daquilo que você vai desenvolver a partir da sua essência. Então, se você tem uma essência racializada, trabalhe com a sua essência racializada, porque você vai trazer coisas novas. Você vai fazer o diferente, o diferencial, porque senão você cai na mesmice, né? Então, é sair da mesmice como nós sempre saímos nas músicas, né? Se a gente parar para pensar, o funk, que foi sempre tão marginalizado, assim como o samba, o tango, o rock, a bossa nova, todas essas iniciativas são iniciativas predominantemente negras. Fomos nós que iniciamos esses estilos musicais e tantos outros. Mas isso tem caracterização da nossa essência. Então, é a partir da nossa essência que a gente constrói. E a nossa essência de mulheres negras é o afro-referenciamento. É referenciar a nossa vida e a nossa caminhada a partir da nossa negritude. Bom, teria mais coisas, mas eu vou passar para a minha colega aqui também ter o momento dela. Obrigada. Obrigada, viu, Deise? Obrigada. Para quem não conhece a Mônica fez uma transição de carreira marcante aos 45 anos, né? A Mônica é engenheira, aí ela fez uma transição de carreira marcante e criou uma marca que hoje ocupa o lugar de destaque na São Paulo Fashion Week. Quais essas estratégias foram fundamentais para transformar propósito e negócio sustentável e com impacto social real no ecossistema da moda, Mônica? Bom dia. Eu sou uma mulher negra, 56 anos, tenho cabelo black, grisalho, estou vestida de vermelho, calça e blusa, uso um panô que faz referência ao manto Maasai, ao Chuca, que foi um desfile que eu fiz no São Paulo Fashion Week. Fui full look da Santa Resistência, estou de brinco com uma pedra azul e sapato preto. Sou uma mulher do recôncavo baiano, moro no Rio de Janeiro e sou uma mulher de axé, sou de Ançã. Eu fui uma das pioneiras na minha época como engenheira eletricista, trabalhei na aviação, trabalhei na Varig. E a moda, para mim, ela sempre surgiu desse lugar de como eu vou me expressar. A moda sempre serviu como uma forma que eu deveria me expressar. Então, eu trabalhava no meio corporativo, onde o uniforme era, né, o meio, você olhava para todos e eram uniformizados. E eu queria um diferencial, então eu botava um negócio diferente, eu jogava um pano, porque eu queria me expressar. Quando eu entrei para o Exército, eu também fui oficial do Exército. É longa história, tá, gente? Eu fui oficial do Exército, chefe do Hospital Central do Exército também, no setor de engenharia. Então, imagine, né, a minha figura entrando dentro de um quartel, todo mundo fardado, mas eu me recusava. Não, eu tinha que me expressar. Então, eu me trocava minha roupa lá dentro do quartel, isso no Rio de Janeiro. Então, a moda, eu fiz essa mudança de carreira aos 45 anos. Realmente, eu tenho ainda lembranças, eu tenho a minha construção, inclusive como empresária, através da engenharia, que eu sou engenheira de formação, e eu trouxe isso para a moda. Aos 45 anos, eu fiz essa mudança, mas desde a minha época de engenheira, eu já conhecia a sustentabilidade. Eu já trabalhei em áreas de qualidade, de certificado, então eu sabia que o meu futuro estava ali. Qualquer coisa que eu fosse construir, eu tinha que entender qual é o futuro que eu queria para mim e para minha filha. Eu tenho uma filha de 21 anos. Então, era o Brasil que eu queria, era o mundo que eu queria habitar. Então, a minha moda ela já nasceu
nasceu com valor sustentável. Não só esse. Quando eu criei a Santa Resistência, eu trouxe para a Santa Resistência a minha negritude, a minha ancestralidade, a minha família, as mulheres do Recôncavo, porque aquelas senhoras, elas se vestem de uma forma extremamente intuitiva. A minha mãe tem 80 anos, ela é incapaz de ir na rua se o sapato não combinar com a bolsa. O cabelinho da minha mãe está milimetricamente escovado. Ela tem 80 anos. Então, esse olhar, né, é intuitivo. Então, a Santa Resistência já nasce nesse caldeirão cultural e daí a minha veia, né, de engenharia. Como eu falo... Gente, eu sou prolixa, tá, gente? Como eu trago isso tudo para a moda e fazer com que a minha marca se torne uma marca autoral, slow fashion, sustentável também, que cause um impacto social e seja um destaque no São Paulo Fashion Week, porque eu tenho, o quê? 6, 7 anos, né? Mentira, gente. Tenho alguns anos de marca e já estar no São Paulo Fashion Week, sendo uma marca de destaque, uma das poucas designers negras que estão lá, né? Nós tínhamos mais, mas esse ano, nessa edição, me parece que só teremos 2 mulheres. Eu acho que é extremamente importante. Eu sou um caso de possibilidade. Então, a transformação da minha marca, ela passa pelo impacto social, pelos valores que eu coloco nela. Então, eu transformo a Santa Resistência num objeto de desejo. Porque quem consome a minha marca, ela está consumindo tudo aquilo que eu coloco nela. Então, ela já nasce nisso, ela já nasce sustentável, ela já nasce de uma forma de impacto que eu trabalho com o coletivo de costureiras da Comunidade da Maré, que é um local de risco no Rio de Janeiro. Então, quando você fala em sustentabilidade, vocês também estão falando do social. Eu trabalho com uma rede de apoio de tecidos que tem certificado, que eles têm essa preocupação. Então, a minha marca ela está já dentro desse contexto. Essa é a minha visão, é isso que eu quero deixar como legado, como a Santa Resistência, escrita aí no legado da moda. Gente, eu não sei se eu respondi. Respondeu sim, Mônica, respondeu sim. Foi ótimo. Obrigada. Agora, para a Ellen, querida, como a sua atuação no campo jurídico, porque a Ellen também é advogada, fundiário e habitacional tem se convertido em estratégias de empreendedorismo com impacto social e de que forma iniciativas como o Grupo Habita REURB e o Instituto REURB Delas contribuem para a inclusão produtiva e econômica de mulheres negras em territórios periféricos? Bom dia a todos. É uma honra estar aqui falando para os nossos, né? Eu estou aqui emocionada, porque a gente palestra tanto em diversos lugares, mas palestrar para os nossos é muito mais gratificante. Eu vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher negra retinta, estou de cabelo cacheado, estou com um terno preto, com um detalhe em animal print, um sapato dourado. Bom, gente, quanto advogada, eu tinha alguns certos incômodos. A minha empresa ela nasceu da regularização de imóveis, reurbanização de comunidades e favelas e de assentamentos periféricos. E só regularizar é trazer moradia digna. Então, como que a gente consegue transformar e impactar? A partir do momento que a gente cuida de um ecossistema. Então, a Habita REURB, ela veio com o intuito de criar um ecossistema de moradia digna. Então, através da regularização, nós começamos a fazer melhoria habitacional. E eu sou de São Paulo, mas morei 14 anos na Bahia, e ao longo dessa moradia na Bahia, nós entregamos 1000 banheiros. O primeiro impacto que me deixou sensibilizada é que as casas não tinham banheiro. As pessoas moravam e não tinham banheiros dignos. As construções entregues por vários programas habitacionais eram entregues tão somente unidades construtivas de tijolos. O chão era de cimento queimado, as pessoas moravam lá com seus aparelhos domésticos todos destruídos, eles não tinham como ter um fixo dentro das suas moradias, às vezes os armários, as camas não cabiam dentro dos seus espaços. Então, nós surgimos com este incômodo. E, através disso, nós queremos transformar a vida das pessoas através da moradia digna.
Nós queremos trazer a justiça social de verdade. Nós queremos trazer habitação com propósito. Então, a Habita Reurb, ela surge da regularização e ela transforma uma empresa de regularização com melhoria habitacional, uma das únicas existentes. Atrelado a isso, e na ousadia de uma também filha de Oiá, eu, em 2020, simplesmente falei, vou ser construtora. Vou montar uma incorporadora. Muitos falaram, ela é louca. Porque estar neste lugar é improvável. Um lugar onde eu tenho 98% de homens brancos, 1% de homem preto e eu de mulher preta nesse espaço. E aí nós tínhamos que impactar de que forma? Com o que bem disse Daisy, no seu diferencial. Hoje a Habita Reurb, ela não é só uma construtora, mais uma de tantas gigantes e maravilhosas que estão aí. Eu vim impactar de uma forma diferente. Eu vim trazer moradia digna de verdade. Então, nós temos diversos programas. Primeiro, os nossos imóveis faixa 1, eles têm que vir com os fixos embutidos dentro dos seus imóveis. Nós estamos fechando uma parceria gigante para trazer também os seus eletrodomésticos dentro dos seus imóveis. Então, eu não entrego mais construção, eu entrego lares. Além disso, eu não quero mais que as pessoas estejam, porque eles estavam acostumados a nos ver nos canteiros de obra. E realmente eu sofro N preconceitos porque eles queriam ir naquele lugar, chefiando uma obra, coordenando uma obra, sendo uma pedreira. E eu não. Eu hoje tenho um programa de mulheres à obra e mulheres pretas à obra. Nós estamos montando, nós estamos com mais de 5.000 moradias para fazer no Sul, porque hoje o governo da região sul nos procura para fazer moradias e nós vamos colocar as mulheres nesse programa. Nós estamos atrelados com um grupo de mulheres à obra, justamente para levar mulheres para construir as suas casas, para construir casas. Mas eu não quero que elas sejam minhas funcionárias. Eu quero que elas sejam empreendedoras. Eu quero que elas montem verdadeiras cooperativas. Eu não quero fazer o que já fazem com a gente. Nos colocam no lugar de serviçal. Eu quero empoderar cada um para ser o seu próprio negócio, porque nós podemos ser um negócio único. Então, o nosso diferencial é empoderar pessoas num grande ecossistema para que, de fato, eles sejam, de fato, donos do seu próprio negócio. Então, eu quero contratar cooperativas de empreiteiras, eu quero contratar empreiteiras únicas, eu não quero que as pessoas sejam atreladas a um salário, a um benefício. Eu quero que eles, de fato, tenham geração de riqueza e renda. Porque só desta forma que a gente consegue impactar positivamente o nosso ecossistema preto. Eles têm que estar acostumados que nós estamos nos tornando donos dos nossos serviços, que nós somos, de fato, empoderados e que nós temos que gerar riqueza. Nós não temos que ter medo de falar que queremos ganhar dinheiro. Nós queremos ganhar dinheiro. Nós queremos ter condições para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos familiares e para o nosso bem-estar. Então, nós não podemos nos sabotar nisso. Então, esta é a proposta da Habita. Hoje nós temos 100 mobilizadores indiretos. A maioria dos meus funcionários vieram da cozinha. A minha faxineira é minha sócia da Facilities. A minha faxineira hoje é minha supervisora de cadastro social. Por quê? Eu não quis que ela ficasse como faxineira. Eu empoderei para ela ser algo melhor. Para ela, de fato, acreditar nela e poder crescer. É só desta forma... Obrigada. E é só desta forma que a gente vai mudar o cenário. Se a gente for empreendedora e só contratar para que os nossos trabalhem para nós e se tornem os nossos escravos, nós não vamos fazer a diferença. Mas se a gente empoderar cada um dos nossos ao nosso lado, para que ele de fato seja uma pessoa igual a mim. Eu não quero ser a única a sentar no Sinduscom, a estar aqui na Fiesp. Eu quero que todas as arquitetas pretas, as engenheiras pretas, as administradoras, advogadas, estejam nesse ecossistema. É só desta forma que a gente, de fato, ampliar uma rede de
colaboração, uma rede de ajuda que a gente vai conseguir realmente um lugar. Então, esta é a proposta da Habita Reurb, vai muito mais além de uma construtora. É uma filosofia, é um propósito de vida. Obrigada, Ellen, obrigada. Agora eu vou fazer umas perguntas que agora são conjuntas, né? Então eu faço dupla para Camila e Deise, depois Mônica e Ellen, para que vocês respondam. Para você, Camila e Deise, o que significa, na prática, transformar o futuro a partir da sua atuação como mulher negra? E quais as mudanças que você deseja ver nos próximos 10 anos em relação à presença de mulheres negras nos espaços de poder econômico, político e social? Para eu vou começar primeiro com a Deise e depois você, tá bom? Bom, a primeira coisa, e vai de encontro com o que a Ellen trouxe, é não ser a primeira ou a única mulher negra em determinados espaços. Eu gostaria que, daqui a alguns anos, muitas outras mulheres ocupassem espaços que ainda existem uma primeira mulher, né? Uma primeira mulher negra ali, ocupando como... Eu estou até agora, mas eu acho que o mês que vem isso já não vai ser mais uma coisa, né, presente. Por exemplo, no Fórum Nacional das Micro e Pequenas Empresas, por 18 anos, nunca teve uma mulher negra. Olha que eu sou uma pesquisadora dessa temática de empreendedorismo, e eu não sabia nem da existência desse fórum. Ele foi muito fechado ali para que a gente não soubesse, né? Nos conselhos, então, é importante que nós estejamos nos conselhos públicos, nos empresariais, em diferentes espaços de gestão. É importante que nós tenhamos acesso, né, ao mercado, como a Ellen também trouxe. É importante que esses espaços sejam oportunizados e, resgatando a fala da Cida Bento, é importante que a branquitude se dê conta de que, quando tem pessoas negras nos espaços, quando o espaço é mais diverso, não é só mais lucro, mas é também humanidade, é também uma relação de compartilhamento do poder, né? Então, que nós façamos isso, que nós, mulheres e homens que temos a possibilidade de trazer mais pessoas para perto, que nós tragamos essas pessoas. Traçamos essas pessoas. E também uma outra questão é eliminar essa rivalidade, né? Às vezes, a gente acaba entrando numa relação de rivalidade entre os nossos pares, e não é assim que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. É no formato Ubuntu que a gente se constrói, se constitui e se fortalece. Então, fazer com que essa relação se estabeleça nas nossas práticas cotidianas é extremamente importante para que a gente consiga ampliar a nossa inserção no cenário social, no cenário de trabalho, no cenário de negócios, né? Então, a Ellen trouxe aqui o afro-referenciamento, porque ela está fazendo diferente, ela está fazendo algo que ninguém faz, porque ela está vendo a necessidade das nossas demandas e o que é importante para nós. Então, é essa inovação tecnológica que, daqui a pouquinho, vai estar todo mundo fazendo, mas Ellen foi quem iniciou esse lugar, e esse lugar vai ser benéfico para todas e todos nós, pretas e pretos, que vamos ter acesso às nossas casas, né? Então, toda essa construção de uma maneira compartilhada, de uma maneira coletiva, que é o lugar, né, de onde eu venho de um quilombo, que é o Quilombo de Magé, Quilombo Quilombá, e lá no quilombo a gente inicia a semana dizendo: conte comigo, que eu conto contigo. E é esse o lugar que eu gostaria de ter uma relação de proximidade com todas as pessoas. Conte comigo, que eu conto contigo. Nossa, muito bonito. Obrigada, Deise. Camila, por favor. Bom, na minha atuação hoje, e aí eu estou dentro do corporativo, acho que tem o óbvio, que é eu conseguir pensar
em estratégias e iniciativas que vão contemplar as pessoas que mais parecem comigo do que meus pares, que estão dentro do corporativo. Mas eu acho que tem uma contribuição, que é onde eu tenho focado mais agora, que é de conseguir contribuir com a formação de quem está vindo depois de mim. Então, a gente teve um avanço bastante significativo para a inclusão de pessoas negras, de mulheres negras, nas carreiras, mas tem uma coisa que a gente só aprende estando lá, que é como lidar com a estrutura que já está posta, que é uma estrutura extremamente agressiva, intimidadora, e que está muito no campo do sutil, né? Isso não é falado, você tem que lidar com aquilo ali, e está tudo nas entrelinhas, e isso não é ensinado. Então, tenho tentado trabalhar muito isso com o meu time, com as pessoas, especialmente as mulheres negras com quem eu converso, que estão tentando galgar uma carreira no corporativo em busca do empoderamento econômico, que é a única forma de sobreviver e de trazer prosperidade para a gente, para os nossos, que é aprender a ter inteligência emocional de forma estratégica. E isso sem se perder. A gente já começa a ouvir muito sobre lideranças femininas, que são poucas, e aí lideranças brancas femininas, que ainda são poucas, dado o cenário como um todo, essas mulheres trazendo uma fala que é: eu não preciso parecer um homem para ser uma boa líder, né? E acho que está no momento já da gente começar a pensar que a gente não precisa embranquecer para ser uma boa líder. O que eu quero dizer é que a gente não precisa reproduzir a lógica que já está posta enquanto branquitude, de estrutura mesmo. Então, a gente não precisa se perder para conseguir ascender, mas para conseguir fazer isso sem adoecer é muito difícil. E aí é nesse lugar que eu trago que a gente precisa aprender a se autogerir emocionalmente para conseguir se posicionar estrategicamente, para conseguir não reproduzir a estrutura que já está posta e começar a derrubar quem está vindo atrás e para conseguir assegurar o nosso lugar. Então, o que eu quero para os próximos 10 anos é que a gente consiga avançar, porque, infelizmente, o que eu vejo é a gente acessa, mas não consegue permanecer ali. Como a Djamila trouxe no começo, ela tem dado as palestras nas empresas, as pessoas saem, porque é hostil. Então, quais são os mecanismos e estratégias, em termos de soft skills mesmo, que a gente consegue para permanecer e para avançar? Porque só assim, daqui a 10 anos, a gente vai ter departamentos de ciência e tecnologia liderados por mulheres, a gente vai ter empresas lideradas por mulheres, e a diversidade vai parar de estar no lugar simbólico, vai estar no lugar de fato. Qual é o lugar de fato? É o lugar de executar o orçamento e de fazer decisão de estratégia. Então, essa é a minha atuação hoje, né, para além de rodar projeto, de conseguir ajudar as pessoas a conseguirem se fortalecer, para conseguir avançar sem se perder delas mesmas. Obrigada, Camila. Obrigada. Também invertendo, começando com a Ellen, nos conte seu sonho para os próximos tempos. A gente tem um sonho bastante desafiador e grande. Primeiro, construindo, né, Mulheres à Obra, e a gente já tem contratado 10 mil moradias no Rio Grande do Sul até 2028. Então, é um desafio bastante grande. O nosso maior sonho é ser uma das maiores empresas de regularização fundiária, a gente já é do Brasil, e que a gente consiga internacionalizar, pasme. No Senegal, a gente está fazendo já um diálogo para regularização e construir 5 mil moradias no Senegal. Se tornar, dentre todas, umas também das maiores empresas construtoras lideradas por mulheres pretas, porque hoje eu sou a CEO proprietária única, mas nós estamos abrindo parceria e sociedade, e eu quero que várias mulheres estejam dentro desse ecossistema, que realmente eu puxe muitas mulheres para que estejam nesse lugar, porque eu não quero mais estar nesse lugar sozinha, eu não quero participar de grandes salas de sindicato da construção, onde só eu falo, e, às vezes, a sensibilidade de uma mulher preta, de como ela coloca a moradia, é diferenciada, e eles, às vezes, não escutam. Por isso que eu precisei estar nesse lugar, eu precisei construir, eu precisei mostrar que o diferencial
faz a diferença e, de fato, a gente entrega moradia digna. Então, eu quero fazer com que, num prazo de 10 anos, a gente crie esse ecossistema de grandes construtoras e incorporadoras de mulheres pretas. E o nosso maior sonho é, de fato, fomentar o Habitabank, que é um banco da construção civil que a gente está estruturando. Estamos viajando muito para fora, buscando fundos internacionais, para que a gente possa assim, fomentar o empreendedorismo preto, para que arquitetas pretas, engenheiras pretas possam estar iniciando dentro da construção civil e que, de fato, elas tenham o seu lugar. Porque ainda é um lugar solitário para mim, mas eu tenho certeza que, num curto espaço de tempo, a gente vai conseguir trazer um grande ecossistema preto dentro da construção civil, mas não no canteiro, na gerência, na liderança e no poder, gerando, de fato, moradia digna para os nossos, mas também construindo um ecossistema de riqueza para os nossos. Esse é o meu sonho. Mônica, minha querida, agora com você. Nos conte aí os seus sonhos para os próximos tempos. Sim, o sonho, o grande sonho é a Casa Santa Resistência, no Rio de Janeiro. Ela é um embrião hoje e o sonho é que ela se transforme numa realidade, que eu já faço um trabalho de fomento com o empreendedorismo e eu quero que isso seja um multiplicador, que essa casa ela realmente transforme, impacte vidas nos locais que eu vou, né, que hoje a gente consegue impactar diretamente 15 famílias e indiretamente com a Santa Resistência 30 famílias. Então, que isso se transforme. E foi muito interessante que nós estávamos conversando hoje ali no camarim e percebemos que chegamos a uma grande conclusão, que nós, mulheres, estávamos ali, nós só estávamos ali pelo poder da educação. Né? Então, um grande sonho utópico também, que diverge um pouquinho e se conecta, é que o desmonte da educação, ela, no futuro, ela seja um crime, que ela seja criminalizado. Porque a gente sabe que, quando a educação é desmontada, os primeiros a serem afetados são os nossos. Então, essa síndrome de preto único, que às vezes a gente sente por ter acesso a determinados lugares, a determinadas formas de você ascender financeiramente, né? Porque o financeiro traz dignidade, que nós temos que ter uma relação muito boa com o dinheiro, porque nos traz a dignidade, é a educação. Então, eu vejo isso, que a moda ela também pode ser um multiplicador disso, mas a educação real, a educação formal, a educação dos jovens, que seja criminal. Isso é um sonho, é uma utopia, mas nós podemos começar a pensar nisso, porque para que os nossos não sofram, que a educação ela é transformadora e nós somos a prova viva disso. Né? Nós somos a prova viva, nós somos possibilidades. Eu sempre digo que eu sou uma possibilidade. Eu sou do Recôncavo Baiano, filha de professor. Meu pai foi uma possibilidade. O professor saiu do Recôncavo, foi trabalhar físico nuclear. Eu saí do Recôncavo, virei engenheira. Então, sou uma possibilidade, porque a educação me transformou. Então, é um grande sonho. Obrigada. Foi uma das falas que a gente teve aí. Realmente, nós temos aí histórias comuns, que a educação é transformadora. Eu não assisti a ouvir, mas é uma fala da Djamila, como é importante a educação formal, né? Como ela transformou as nossas vidas, né? Então, como a força dos nossos pais para que a gente continuasse na educação formal foi transformadora. Então, a gente teve isso é uma coisa que a gente precisa falar sempre. Né, não permitir realmente que o sistema educacional seja sucateado. Acho que nós temos um trabalho gigantesco para isso. E aqui a gente falou sobre empreendedorismo negro. Né? Eu acho que a gente teve um painel falando sobre isso, a importância do empreendedorismo negro, mas não aquele empreendedorismo de subsistência, mas aquele empreendedorismo de inovação, de transformação e de geração de renda. Né? Então, a gente tem aí histórias fantásticas sobre essa questão. Então, a gente precisa falar sobre esse tipo de empreendedorismo. E uma das coisas que a gente percebeu também, conversando aqui no Bastidores, como uma pode apoiar a outra.
né? Então, como a gente pode somar a nossos conhecimentos? Então, a Eri já parceria com a Mônica, com a Deise, já pensamos aí como ligar os nossos negócios para que a gente tenha aí uma rede potente de empresárias, né? Que a gente não tenha medo de falar, eu sou uma empresária. Que a gente já comece a se posicionar nesse, eu sou uma empresária, eu tenho um negócio de salão, eu sou empresária do mundo da moda, eu sou empresária do mundo da beleza, eu sou empresária do ramo da construção civil, eu sou uma empresária que trabalha com consultoria, então a gente precisa, e não ter vergonha disso. Acho que isso é a mensagem que esse painel quer trazer para vocês. E para quem está assistindo, pessoas não negras, que, como disse a Deise, nós contamos com você, vocês podem contar conosco, mas nós contamos com você para mudar essa realidade, porque sozinho a gente não vai conseguir avançar. Então, finalizando o painel, eu quero agradecer a todos, todas e todos. Obrigada aí. Vamos tirar nossa foto. E quem tiver pergunta, depois nós vamos tomar aqui, vocês podem nos procurar para algumas perguntas, tá bom? Obrigada, gente. Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes.